A CPI da Petrobras aprovou hoje a convocação de Graça Foster e Sérgio Gabrielli, ex-presidentes da estatal, e também dos ex-diretores Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Severó e Jorge Zelada. Por se tratar de convocação e não convite, a ida à Câmara é obrigatória. A segunda sessão da CPI, realizada hoje, foi tumultuada. Sem consultar outros partidos, o presidente da comissão, deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, criou 4 sub-relatorias, contrariando o pedido da base governista para que fosse votado primeiro o plano de trabalho. As sub-relatorias foram entregues a deputados do PSDB, PTB, PSC e PR. E, na prática, enfraquecem o papel do relator da CPI, deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro. Cabelo branco não é sinônimo de respeito! Cabelo branco não é sinônimo de respeito! Indignado, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, chamou o presidente da CPI de moleque. Ele respondeu dizendo que não é fantoche e não tem medo de grito. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já entregou para o Supremo Tribunal Federal 28 pedidos de abertura de inquérito referentes a 54 suspeitos de participarem em esquema de corrupção na Petrobras. Entre os suspeitos estariam 45 políticos. Agora cabe ao ministro Teori Zavascki, relator das apurações da Operação Lava Jato no STF, divulgar os nomes, o que pode acontecer amanhã. Apesar do sigilo oficial, existem especulações sobre alguns nomes. E quem vai nos ajudar a entender melhor a chamada lista do Janot é o Paulo Vanucchi, nosso comentarista de política nacional. Boa noite, Vanucchi. Qual é a expectativa sobre essa divulgação, essa relação dos nomes da lista do Janot? Então, olha, primeiro essas imagens que nós vimos agora, elas são a constatação de um clima político que é muito condenável. A democracia não é o sistema em que adversários políticos se agridem verbalmente dessa maneira, e essa liderança sinaliza para segmentos da sociedade que começa crescentemente a adotar também o ódio, a intolerância e acabando com a grande conquista brasileira dos últimos 30 anos, que foi um sistema democrático. Alternância de partidos, o PT já perdeu muitas eleições, nunca questionou a vontade da maioria, não pode agora haver essa onda de insubordinação contra o resultado democrático das urnas numa eleição absolutamente legítima. Então, a lista de Janot, ela é o grande assunto da semana inteira, de segunda até amanhã, e ela é a lista da Operação Lava Jato daqueles envolvidos que têm o chamado fórum especial. Eles não podem ser processados lá na primeira instância. Algumas pessoas não têm o fórum especial, mas estão vinculadas também nessa lista. Fala-se em 45 senadores e deputados, e a notícia de hoje é a não inclusão de Aécio Neves, porque havia toda uma fofoca, perguntas ao próprio Aécio dos jornalistas se o nome dele estaria incluído. E, na verdade, houve um pedido do Procurador-Geral da República para não abrir investigação contra 3 pessoas mencionadas: a Dilma, presidenta, Aécio, candidato presidencial da oposição, e o Henrique Eduardo Alves, o ex-presidente da Câmara. Foram mencionados, mas não havia fundamento, consistência para isso. Agora, a mídia, ela continua atuando não como a fonte de explicações para o cidadão entender o que está acontecendo, mas sim como uma espécie de motivadora, inspiradora desse clima, que é um clima irracional, não vai fazer bem para ninguém. Não faz bem para o governo, não faz bem para a oposição, não faz bem para a própria mídia. Bom, o que ela faz? Ela começa a trabalhar a reação de Renan Calheiros, a reação de Eduardo Cunha, presidente do Senado e da Câmara, que foram incluídos na lista, e que reagem contra Dilma, como se Dilma, a presidenta da República, fosse a responsável. E nenhum jornalista faz a explicação que a TVT faz de que se a presidenta da República tivesse força para influir na lista do Procurador-Geral, ela começaria para não deixar incluir os nomes que todos dizem que estarão incluídos. Por exemplo, da senadora Gleisi Hoffmann, a ex-ministra-chefe da Casa Civil, coordenadora de governo. E o Renan, ele, ao agir dessa maneira, assim como Eduardo Cunha,
eles confessam o tipo de prática política que eles defendem, absolutamente antidemocráticas. Qual? Eu pedi para o governo pressionar o Ministério Público para não me incluir, para me tirar da lista. E o governo fez muito bem em não se meter nisso, com o argumento que o ministro José Eduardo Martins Cardoso, uma hora atrás, explicou com ênfase numa coletiva de imprensa, respondendo a todas as perguntas, no sentido de que o Ministério Público é um poder absolutamente independente, a Polícia Federal é hierarquicamente subordinada ao Ministério da Justiça, a ele, e que não partiu dele nem partirá qualquer ato para cercear a autonomia de investigação, doa quem doer. E isso é bom. E os jornais repercutem o gesto de Eduardo Cunha e de Renan, que são escandalosos, retaliação contra a presidenta Dilma, sem chamar a atenção, como devia fazer por dever de cidadania, de que, olha, o Ministério Público não pertence ao governo, faz muito bem a presidenta Dilma e os seus ministros fazem muito bem em não se meter nisso. Até porque, se fossem se meter, estariam limitando essa autonomia investigatória. Bom, de qualquer maneira, é possível que o ministro do Supremo, Teori Zavascki, que é o responsável por esse processo, amanhã encaminhe o fim do sigilo. Agora, enquanto isso não acontece, vale a pena mostrar o que fica subentendido. Há uma onda oposicionista que levanta a hipótese, inclusive, de impeachment. Evidentemente, a inclusão de Renan e de Eduardo Cunha nessa lista praticamente afasta essa possibilidade, porque como que a sociedade vai pedir a duas pessoas que estão investigadas? Dilma não está sendo investigada, não há nada contra ela, que façam um processo de impeachment, porque a regra do impeachment tem que ser recebido pela Câmara e encaminhado pelo Senado. Então, nesse sentido, haverá manifestações na semana que vem, dia 13 da CUT, do MTST, do MST, de defesa da democracia, defesa da Petrobras, dia 15 de segmentos que querem impeachment, alguns que querem a volta da ditadura e do próprio PSDB. E nesse sentido, Eli, nós vamos acompanhar aqui, informando e, sobretudo, trabalhando para que esse clima comece a ser abrandado. Tá certo. Vanucchi, obrigado pela sua participação.